Eleições 2020, município de Américo Brasiliense. Eu estou aqui ao lado da candidata Ivani Bellinelli, do Podemos. Ivani, para aquelas pessoas que ainda possam não conhecê-la, eu gostaria que você dissesse quem é a Ivani Bellinelli e há quanto tempo você está na vida pública. Boa noite, é uma alegria estar aqui com você, né? Podendo mostrar um pouquinho do que a gente deseja, o que a gente sonha e aquilo que a gente é. Ivani é uma mulher de 52 anos, casada, mãe de 2 filhos. Eu sou a quinta de uma família de 8 irmãos. Filha de um pai sergipano, de uma mãe paulista. Como toda a família da minha geração, né, que tinha muitos filhos, tivemos uma infância bem difícil, de muita luta, e desde cedo aprendemos o valor do trabalho, né? Nós éramos muito pequenos ainda e já ajudávamos na venda do meu pai. Isso é uma coisa que forjou muito, né? Mudou muito o nosso caráter. Somos, graças a Deus, todos muito trabalhadores. Me formei em educação física, também com muita luta. Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, e esse tipo de dificuldade, esse tipo de luta, né, me fez de mim uma mulher muito forte, muito determinada, uma mulher que luta por tudo aquilo que ela acredita. Trabalho há 33 anos na prefeitura, departamento de esportes, mais especificamente com voleibol. Amo o que faço, né? Passei por várias administrações, conheço um pouquinho de administrações por conta disso, fui diretora de esportes por um período também. E essa é um pouquinho da história da Ivani. Candidata, a população é um tema que muita gente comenta, inclusive. Eu gostaria de saber se a candidata Ivani Bellinelli é a favor ou contra a redução de salários de vereadores e também de prefeito. Assunto muito polêmico, mas todos sabem, né, que a questão de salários depende da Câmara Municipal. Eu vou dizer por mim, né? Eu penso que o prefeito que trabalha, o prefeito tem uma responsabilidade muito grande, na verdade. Pelo menos 1.500 funcionários são de sua responsabilidade. O prefeito, ele trabalha pela educação, pela saúde, esporte, lazer, tudo isso com muita responsabilidade, respondendo numa lei de responsabilidade. Então, eu creio que o prefeito que realmente trabalhe, ele deva ser bem remunerado mesmo. Com relação a vereadores, né, é a mesma história. Existem vereadores que se dedicam, vereadores que trabalham em prol do município, vereadores que trazem recursos importantes para o município. Eu acredito que eles mereçam o seu salário. E existem aqueles que estão lá, a gente não vai entrar no mérito da questão, né? Aí fica para o julgamento de cada um. Porém, nós sabemos, né, que o último aumento de salário aqui foi há 12 anos atrás. Então, essa é a minha visão da questão dos salários. Candidata, o município de Américo Brasiliense, nos últimos meses, nos últimos tempos, tem sofrido muito em relação à questão do abastecimento de água, ou seja, a falta de água. Se eleita, o que a candidata tem como proposta para solucionar essa problemática? A água é um problema bastante sério, né? Um problema de saúde pública, na verdade, né? Nós tivemos acesso ao último TAC do Ministério Público e a gente analisou as condições, né, que estão os nossos reservatórios e tudo mais. A gente sabe que em Américo não há necessidade de mais poços. Nós sabemos que há necessidade, sim, de mais reservatórios. Inclusive, nós temos um reservatório parado, que começou, né, a construção. Mas o que nós temos a curto prazo? Nós queremos trabalhar muito na questão das perdas. Nós fizemos uma análise de perdas, a quantidade que se perde é muito grande. Então, trabalhar nessa questão das perdas, trabalhar na questão da reforma de tudo que já há, né? A uniformização dessas bombas. Nós temos um problema assim, bastante sério da questão das bombas. Nós precisamos, sim, em Américo, ter uma equipe que saiba socorrer Américo
quando acontece esse problema com a bomba, pelo menos aquela questão, vamos dizer assim, de primeiros socorros. Nós não temos um pessoal de Américo. O pessoal que vem quando acontece isso é de fora. Então, a curto prazo, esse treinamento de pessoal, essa reforma, porque a gente sabe que está complicada a questão, né? Tem muitos assim que já estão condenados até há bastante tempo. E a construção desses reservatórios com ligações para os outros reservatórios, né, que a gente acredita que atenda a demanda. Também tivemos a ideia da implantação da bandeira de consumo, é uma maneira da gente gratificar aquele que gasta conscientemente e aquele que gasta inconscientemente pagar pelo gasto excessivo também, né? Candidata, nos últimos tempos também a Américo Brasiliense ampliou o número de lombadas e também tem algumas questões de problemas relacionados ao trânsito de Américo Brasiliense. Se eleito, o que a candidata tem para fazer em relação ao trânsito, né? Outro problema bastante complicado. Eu posso falar por mim, porque o caminho que eu faço aqui, muitas vezes eu fico um tempão esperando para conseguir entrar. Então, o trânsito é um problema sério. Mas o trânsito é uma questão seguinte, precisa de um estudo. A Américo mudou muito, cresceu muito, aumentou muito o número de veículos, né? Então, a gente precisa sentar com pessoas que possam nos ajudar nesse sentido, estruturar esse trânsito mesmo, mudar o que precisa ser mudado. Questão de lombadas. Nós vemos muitas lombadas no centro da cidade. E é necessário escolas, espaços com muita gente. Mas o povo dos bairros, por onde a gente tem andado, tem reclamado muito. Então, isso requer também um estudo para que a gente possa estruturar da melhor maneira. E também há muitas reclamações dessas lombadas não estarem em conformidade com a CONTRAN, né? Isso é questão da gente sentar e analisar também. Candidata, o município de Américo Brasiliense ainda encontra servidores públicos insatisfeitos com as questões salariais e tem também as questões do trabalho, que reclamam, né, as más condições de trabalho. Se eleita, o que a candidata tem para oferecer para os servidores públicos do município? Nós vivemos um tempo muito difícil, né? Todos sabem, né? A questão da pandemia vai gerar muitas dificuldades. Mas a gente sabe também que o servidor tem que ser valorizado. Então, a nossa ideia, analisarmos a folha de pagamento, que a gente acredita que vai conseguir reduzir muito, né? Da maneira como a gente está imaginando a nossa administração. Então, analisando essa folha, trabalhar num plano de cargos e carreiras, né, para esse povo. Nós precisamos valorizar o funcionário, porque o funcionário insatisfeito vai gerar uma pessoa que necessita dele também insatisfeita. E a questão das condições de trabalho. Muita reclamação, inclusive em hospital, falta de IPI. Eu falo pelo meu departamento, é ruim, né? Precisamos ter um olhar com mais carinho também para esse lado. Então, nós vamos estar, sim, departamento por departamento, andando em todos os lugares, ouvindo principalmente o funcionário, e a gente vai estar, na medida do possível, ajustando todas essas coisas. Candidata, eu gostaria que falasse em relação à educação do município de Américo Brasiliense, o que a candidata tem como proposta, e também, o município de Américo Brasiliense, muitos estudantes necessitam sair da cidade para estudar em outras cidades da região. Em relação ao transporte dos estudantes, o que a candidata tem em mente para fazer, caso seja eleita? Começando com a educação, né, nós temos um plano municipal que agora, em 2023, tem que ser reformado. É um plano para 10 anos. Diante dessa pandemia, a gente sabe que nós precisamos avaliar com mais carinho para ver o que vai acontecer. E nós vamos sentar com os profissionais de educação, que são as pessoas que estão envolvidas diretamente na educação e sabem quais são as necessidades, para que a gente possa trabalhar nesse plano, se tiver que ser renovado, o que tiver que ser reformulado. Eu penso principalmente em adequar o plano para as escolas. Cada escola vive uma realidade. Nós sabemos que uma escola que é do centro vive uma realidade, uma escola que é de bairro vive outra realidade. Então, trabalhar realmente dentro da realidade de cada bairro, né, para que a gente possa melhorar essas notas no IDEB mesmo.
Mesma coisa, capacitar profissionais, isso é uma coisa que a gente quer fazer muito. A gente tem um projeto muito bacana para a educação especial, né? A gente tem conversado com pessoas, a gente sabe que aumentou muito o número de autismo, principalmente na nossa cidade. É um desejo da gente trabalhar com esses professores, capacitando-os com uma sala multidisciplinar, onde esse aluno poderia estar fazendo atividades à tarde, complementando mesmo, porque hoje os pais precisam sair da cidade para isso também. Então, como essa demanda aumentou, eu acho que nós precisamos oferecer. É muito complicado o pessoal estar sempre saindo, né? E com relação a esse transporte, que também é um assunto bastante polêmico, a gente precisa... Primeira coisa, quantos são os alunos que estudam fora da nossa cidade? Qual a demanda disso? E, a partir daí, vamos fazer uma triagem, né? Todos os alunos têm a necessidade desse transporte 100% gratuito? Alguns podem estar ajudando, dando uma contrapartida na prefeitura, ou amanhã depois a prefeitura tem essa condição de arcar com isso sozinha, porque a educação é importantíssimo. A educação é o carro-chefe de qualquer administração, né? A educação é o futuro da cidade, então precisa ser olhada com muito carinho, precisa se ter um respeito muito grande. Eu dependi de transporte público quando eu fiz a minha faculdade, mas na época eram poucas pessoas. Então ficava um pouco mais fácil. Mas nós vamos lutar para oferecer isso sim para todos os estudantes. Candidata, os moradores de Américo Brasiliense muitas vezes vêem as tarifas de limpeza pública e acabam reclamando, porque acreditam que o serviço ainda há uma dificuldade muito grande. Se eleita, o que a candidata tem a oferecer em relação à limpeza pública do município e também da infraestrutura? A questão da limpeza pública, eu passei por várias administrações, como eu falei, né? E nós já tivemos cidade muito bonita. Infelizmente, a gente percebe a dificuldade hoje. Eu não imagino por quê, porque nós temos as frentes de trabalho, né? Então, é uma questão que a cidade tem que estar bem apresentável. Uma pessoa que chega na tua cidade tem que ver uma cidade bonita. Eu acho que é um cartão de visita. Então, a gente tem que ter carinho, tem que trabalhar, pegar esse povo mesmo da frente de trabalho. Eu acho que tudo é questão de planejamento. É o que a gente vê que às vezes falta, né? O planejamento para que a coisa aconteça. Para haver um rodízio desse pessoal, para que a cidade esteja sempre bem apresentada. Candidata, durante uma campanha eleitoral, há necessidade de apoiadores, coordenadores de campanha, presidente de partidos, e muitas vezes também há até o recebimento financeiro por parte de empresas. Eu gostaria de saber, se eleita, a candidata tem algum compromisso com essas pessoas? Nenhum compromisso. Justamente por esse motivo, nós não fizemos coligação com nenhum partido. Nós queremos ter a liberdade de entrar na prefeitura e colocar em cada ponto da prefeitura, cada área da prefeitura, pessoas competentes. E nós sabemos que dentro do quadro mesmo, nós temos pessoas que são competentes. A gente vai buscar fora apenas naquela área que realmente não tiver alguém que possa, com competência, gerir, né? Nós queremos uma administração moderna, nós queremos uma gestão moderna. Passou, na verdade, da hora da gente ter uma gestão moderna na nossa prefeitura. Candidata, ainda dando sequência a essa pergunta que a gente acabou de fazer, eu gostaria que você informasse se, dentro da equipe, todos estão no quesito ficha limpa ou tem alguns que possam ter problemas com a justiça? Eu acredito que todos são ficha limpa. Nós partimos de um princípio, nós montamos um partido bastante diferente. Um partido de pessoas que são todos voluntários, todas as pessoas que se cansaram da velha política e se cansaram de sentar e reclamar. E resolveu que iríamos à luta. Então, todo mundo já tem uma cabeça bastante diferente, já tem uma postura bastante diferente. Eu acredito e espero que todos sejam ficha limpa. Candidata, em relação aos cargos de confiança no município, se eleita, você pretende diminuir, aumentar ou manter como está os cargos de confiança?
Com certeza diminuir. A gente sabe que o número é bastante alto. E como a gente já vai estar trabalhando nesse plano de cargos e carreiras, até muitos desses cargos que seriam de chefia, eles vão se enquadrar nesse programa. Então a gente quer reduzir e mais do que isso, né? A gente quer realmente fazer uma lei. Desejamos, né, que ela seja aprovada por uma porcentagem de cargos de confiança, não só para a nossa administração, mas para as próximas que virão. Candidata, obras inacabadas, em alguns casos a população indica como supostas situações de abandono. O que a candidata pretende fazer caso seja eleita em relação a essa problemática? Nós sabemos, né, que há uma quantidade de obras paradas, algumas que foram retomadas. Inclusive, eu tenho reclamação de uma pessoa que precisa passar em um desses lugares, e esses lugares têm sido usados para ações ilícitas, digamos assim, né? Torna-se até perigoso passar por lá. Eu acredito que todo prefeito, todo administrador, começa uma obra, ele tem que terminar. Isso é uma coisa natural. Qual é a nossa solução? Vamos atrás, vamos descobrir o porquê. Pode ser que algumas delas estejam, por conta da burocracia, emperradas, né? Mas a gente vai atrás de todas e a gente, com a graça de Deus, vai terminar, porque é um investimento para a população. E quem paga por isso é a população, né? Candidata, em relação à saúde, a população de Américo Brasiliense ainda tem reclamado a questão de falta de remédio, em alguns outros casos também o transporte de pacientes. Se eleita, o que a candidata pretende fazer em relação a esse assunto? Saúde também é um assunto bastante polêmico. A gente sabe que isso não é um problema exclusivo, né, municipal, mas é um problema do Brasil todo. E com essa situação da pandemia, a coisa se agravou ainda mais, né? Mas nós não podemos fechar os olhos para as necessidades. A gente tem várias situações que a gente quer colocar em prática com a nossa entrada. A primeira delas é a informatização. A informatização ela já vai trazer um andamento completamente diferente, já faz parte dessa gestão moderna que a gente pretende colocar na cidade, né? Estruturar o hospital, as UBSs, né? E a questão do transporte. Infelizmente, nós sabemos que tem muita coisa sucateada, né, na prefeitura. Eu tenho recebido algumas questões, alguns questionamentos absurdos até, né? Mas a gente precisa, o paciente precisa ter um mínimo de conforto para fazer uma consulta, um atendimento, para ser transportado, né? E a gente tem recebido reclamações e a gente, claro, é óbvio que a gente vai lutar por isso. A questão também que a gente tem recebido muito, a questão de exames, a questão de consultas, que o pessoal tem reclamado bastante. Então, a gente quer criar especialidades na nossa prefeitura, a gente quer trabalhar com mutirões para zerar essas filas. Nós temos filas imensas de espera de anos em fisioterapia, em fono. Isso é inadmissível, né? Então, a gente vai trabalhar para sanar isso, vai trabalhar com muita vontade, porque, na verdade, a nossa prefeitura gasta 35% com saúde. É mais que o dobro. Como está sendo usado esses 35%? Então, a gente acredita que, com uma boa gestão, nós teremos recursos. Com essa economia da nova gestão, nós teremos recursos para trabalhar com tudo isso. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, trabalhar muito para que tudo isso possa acontecer. Até com a questão, né? A gente até comentou nas nossas lives, da criação de um aplicativo para diminuir o fluxo lá. Quer dizer, a gente ia ajudar bastante a população e até o servidor público. Candidato, o município de Américo Brasiliense tem aumentado as questões de loteamento, inclusive também os loteamentos de moradia popular. Eu gostaria de saber o que a candidata pretende fazer, caso seja eleita, em relação a esse assunto. Loteamento é outro assunto bastante sério, né, gente? Porque quando a gente fala em loteamento,
A gente não pode só pensar que está construindo casa. A gente tem que pensar do impacto que vai trazer na educação, na água, na saúde, né? Então, é bastante polêmico. Tudo deve ser feito com muito planejamento, para que não aconteça o que a gente vê. A gente tem andado, a gente tem visto situações degradantes dos moradores. Isso é um sinal de mau planejamento. A questão, claro, né, que a gente tem o desejo das moradias populares, a gente sabe da necessidade do nosso povo, mas nós também temos o termo de ajustamento de conduta. Não pode ser construído um loteamento sem a infraestrutura. Quando é social, é da responsabilidade da prefeitura. Quando não é social, quando é particular, não é responsabilidade da prefeitura. Porém, a gente tem ouvido alguns questionamentos. É claro que a gente também não fechará os olhos, né, para algumas situações que a gente tem visto. A gente vai lutar, a gente vai buscar, mas essa é a real situação de loteamentos na cidade. Candidata, a questão de iluminação pública. Em alguns casos, luzes de dia ficam acesas, à noite falta iluminação em alguns pontos, e também as unidades de saúde, em alguns casos, também houve reclamações de problemas quando a energia falta-se por um longo tempo. Se eleita, o que a candidata pretende fazer em relação a esse assunto? Nós sabemos que existe um programa do governo federal que você consegue essa questão da iluminação sem custo para o município, né? Nós pesquisamos porque nós tivemos, inclusive, a reclamação do pessoal do centro, que a iluminação no centro mesmo é muito ruim. Agora, se no centro é ruim, você imagina nos bairros mais afastados, né? Nós propomos, assim, estar buscando esses recursos com projetos, né, bons, que esses recursos existem, só que os projetos precisam ser bem feitos. E, para serem bem feitos, eles precisam de pessoas que realmente entendam disso, né? Por isso que eu digo, da importância de ter pessoas capacitadas em cada área, porque é essa capacitação que vai nos garantir esses recursos. E a gente também está ciente disso e está preparada para buscar toda a infraestrutura necessária para a nossa cidade. Candidata, 1 minuto para suas considerações finais. Pois é, vamos lá. Nós somos um projeto novo aqui em Américo. Voluntários, todas as pessoas que trabalham no nosso projeto são voluntários, são pessoas que acreditam que a política é serviço e não servir-se. E a gente resolveu ir à luta. A gente resolveu lutar por aquilo que a gente acredita, a gente resolveu dar nossa... oferecer aquilo que a gente tem, a vontade e o desejo de servir, né? E, como eu disse, por tudo que eu passei, eu sou uma pessoa muito lutadora, muito corajosa, uma pessoa, tanto né, que eu assumi esse compromisso. Tem que ter coragem, porque a gente não tem recursos, a gente é limitado em tudo, mas a gente tem muita vontade de trabalhar. Então, se você acredita, você é convidado a participar com a gente. Vem com a gente, vem conhecer, né, o nosso projeto, vem conhecer o nosso trabalho, e se você acredita, una-se a nós. Nós precisamos de gente que também acredita, gente que tem o desejo de servir o próximo.